Bem, iniciando então o tópico de destaques rápidos, a primeira norma que eu irei tratar é a Constituição Federal. Federal. Constituição Federal, ela é de 1988, que foi quando nós encerramos um período de ditadura, digamos assim, inauguramos uma nova era democrática no país, tanto que a Constituição Federal ela é conhecida como Constituição Cidadã. Então, o que eu vou destacar aqui é o artigo 1º da Constituição, que diz que a República Federativa do Brasil ela é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, Distrito Federal e tem como fundamentos a soberania, inciso segundo, a cidadania, inciso terceiro, a dignidade da pessoa humana, pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e por último, no inciso 5º, o pluralismo político. Bom, o que eu preciso destacar aqui para vocês é que no artigo 1º ela trata dos fundamentos por exemplo, fundamentos, vou botar aqui do lado, é diferente se a prova falar que esses são os princípios da República. É diferente.
O que eu consigo destacar? Que tem um bizu pra gente gravar quais são esses fundamentos. Que é o gravando esse mnemônico já fica mais fácil. Botar aqui do ladinho, não coube todo. Fica mais fácil de você se lembrar. Porque tem que lembrar o nome completo. Então, sou de soberania, C de cidadania, de dignidade da pessoa humana, o VA, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o PLU de pluralismo político. Vou destacar também o artigo 3º na Constituição, que trata dos objetivos fundamentais. Inciso 1. Antes eu coloquei como uma flechinha, mas agora eu vou botar um inciso mesmo, que vai ficar mais fácil para vocês. Tá? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Livre, justa e solidária. Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização. Erradicar pobreza e a marginalização. Inciso 4. Promover o bem de todos. Aqui também o bem de todos. Aqui também existe um bizu, digamos assim, que é todos os objetivos. Vamos ver se funciona. Funciona. Que todos os objetivos começam com verbo.
Eles iniciam com verbo. Dando seguimento, quero destacar 3 incisos do artigo 5º que tratam o que é inafiançável, o que é imprescritível, o que não é sujeito a anistia ou graça, enfim. Artigo 5º. Eu quero destacar os incisos. Eu vou botar a letra do inciso aqui, porque os números romanos não são meu forte. Infelizmente. Vamos lá. Inciso. O primeiro dentro desse nosso tópico aqui. Diz que a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão, nos termos da lei. Já o segundo, dentro desse tópico que eu separei, diz que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes e os executores, e os que, podendo evitá-los, se omitirem. E o último, dentro desses incisos que eu falei, diz que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Bom, eu vou fazer um compilado, vou fazer de um jeito que vai ficar mais fácil para vocês, que é o que? Eu vou separar da seguinte forma. Inafiançável. Vou abrir um tópico de inafiançável. Ficar mais fácil para vocês dessa forma. Inafiançável. Nós temos o que? Crimes hediondos. Hediondo. Tráfico, terrorismo e tortura. E mais embaixo temos o racismo e a ação de grupos armados. São de grupos armados. Então, todos esses crimes eles são
inafiançáveis. E agora eu vou fazer uma divisão. O hediondo, o tráfico, o terrorismo e a tortura, eles são... Vou deixar em vermelho mesmo. Eles são não suscetíveis a graça ou anistia. Eu vou botar aqui, ó, sem graça ou anistia. E o racismo e a ação de grupos armados, além de ser inafiançável, ele é, ou eles são, imprescritíveis. Prescritíveis. Aí, se você quiser ir além ainda, eu quando estudava para concurso, eu utilizava muito mnemônico para gravar. Sem graça ou anistia é o que eu chamava de H3T. H de hediondo e os 3 T's são do tráfico, terrorismo e da tortura. E o imprescritíveis é o que eu chamo de ração, que é a prática de racismo e a ação de grupos armados. Seguindo com os destaques rápidos, destaco ainda o artigo 14, parágrafo 3º, que ele fala os cargos que são, parágrafo 3º, os cargos que são privativos de brasileiro nato. Cargos privativos de brasileiro nato. Vamos lá. Inciso primeiro. Presidente ou, aliás, presidente e vice da República presidente e vice da República. Inciso segundo.
Aliás, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar os presidentes. O jeito vai ficar mais fácil. Vou listar os presidentes. Não, vou manter do jeito que tá. E vou fazer um acréscimo. Presidente e vice-presidente da República. Agora eu vou botar os outros presidentes. Presidente. Tá. Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Presidente do Senado Federal. Privativo de brasileiro nato também. De ministro do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal. Vou colocar aqui do STF. Ministro Ministro de Estado da Defesa. O STF eu vou colocar em vermelho também para ficar igual aos outros. STF. Carreira diplomática. Carreira diplomática. E de oficial das Forças Armadas. Então, para qualquer um desses cargos aqui, para poder ocupá-los, faz necessário que seja brasileiro nato. E aqui trazer aqui uma curiosidade. Congresso Nacional. Sobre o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é composto aqueles dois prédios, no qual um é virado para cima e o outro ele é virado para baixo. O desenho. O Congresso Nacional ele é composto da Câmara
Tá só Câmara dos Deputados e do Senado. A Câmara são representantes do povo e o Senado são representantes dos estados. E o curioso é que no desenho, na arquitetura, digamos assim, o que está virado para cima é a Câmara. E o que está virado para baixo é o Senado Federal. Aspecto curioso da nossa arquitetura. Seguindo então. Artigo 18, que fala da criação de novos municípios. Artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal. Acho que eu vou começar a colocar em preto. Vou começar a usar o preto e as outras cores para destacar. Vou usar o preto. Artigo 18, parágrafo 4º. Criação de novos municípios. Como é que funciona esse processo? Quais são as etapas? Se dá através de lei estadual, dentro de um período, dentro do período determinado por lei complementar federal, vou abreviar aqui, devendo ter sido realizada consulta prévia à população diretamente interessada, consulta prévia à população por meio de plebiscito, após divulgação de estudos de viabilidade.
municipal. Como que organiza os municípios é a lei orgânica. E a lei orgânica municipal, ela está prevista, as diretrizes dessa lei orgânica está previsto no artigo 29 da Constituição Federal, que diz que o município reger-se-á por lei orgânica por lei orgânica como ela é votada. Votação. Ela é votada em dois turnos. Com interstício mínimo de 10 dias. Seria basicamente um intervalo, né? Um intervalo mínimo de 10 dias. E ela deve ser aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. E outra observação importante é que em municípios com mais de municípios com ficou estranho isso aqui. Municípios com mais de 200 mil eleitores que é importante que eleitores e não a população em geral. Eleitores nós teremos segundo turno caso o candidato não seja eleito com a maioria de votos.